Fala pessoal ligado no Futebol Interativo, esse é o Vitor e esse é mais um Tabelando. Nosso quadro a gente conversa com profissionais de futebol sobre suas carreiras e seus desafios. Se você ainda não nos segue, aproveita esse momento para seguir o nosso canal, para se inscrever, para ativar o sino de notificações e para dar o like nesse vídeo. Hoje nós temos a honra de tabelar de primeira com Gustavo Scalesi, treinador de goleiros do CSA. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por nossa conversa. E fala um pouco sobre sua trajetória no futebol. Primeiramente, obrigado pelo convite, Vitor, de poder estar falando com você aí. Então, eu comecei no futebol em 94, 95, jogando ainda. E logo depois, eu sem muitas oportunidades, na época era bem mais difícil, né? Principalmente quando a gente começava lá no interior, né? E logo depois preferi estudar e comecei a fazer minha faculdade na minha cidade mesmo e já trabalhando com futebol. São Paulo na época tinha as vitaminas lá que eles falavam, então era B1B. E comecei na minha cidade mesmo, o time voltando depois de muito tempo parado, e eu voltei ali, na época como preparador físico, primeiro ano de faculdade, já podia trabalhar, né? E eu comecei a trabalhar já. E logo no meio do ano eu tive na verdade eu tinha um colega de classe, que o pai dele era presidente do Guaçuano, uma cidade vizinha, uma divisão acima. E ele me convidou, surgiu uma oportunidade ali, ele me convidou para poder ir para lá. Quando eu fui para Mogi Guaçu, e ali fiquei 3, 4 anos. Porque eu precisava terminar minha faculdade, então era próximo da minha casa, e eu optei por conciliar essas duas situações para me terminar minha faculdade. E logo depois, aí, quando eu terminei a faculdade, aí eu realmente fui aí caí na estrada do futebol, né? Vamos dizer assim. Aí fui trabalhar na Luverdense, trabalhei ali do lado também em Poços de Caldas, na Caldense. Fui pro Guarani, aí tive no Icasa, lá em Juazeiro do Norte, aqui, primeira oportunidade de trabalhar no Nordeste, uma Série B. E logo depois eu voltei para São Paulo e trabalhar na União, lá na União Barbarense. E posteriormente nós fizemos uma campanha muito boa no União Barbarense e eu recebi um convite para trabalhar no 15. Aí fui para o 15 e nos sagramos campeões da Copa Paulista. E logo depois eu tinha trabalhado no União como preparador físico que trabalhava com o Ney da Mata. E o Ney da Mata tinha trabalhado com o Jadson aqui no Boa. E aí eles tinham acabado de ser campeões brasileiros da Série C. Foi quando o Sr. Rafael estava montando o time com aquela perspectiva toda de elevar o nome do CSA, onde está hoje. E surgiu a oportunidade de vir para cá na Série C com o Ney da Mata, onde estou até hoje, cara. Muito feliz, muito contente de trabalhar, muito contente de estar aqui nessa cidade maravilhosa, o pessoal nos acolheu muito bem aqui. Professor, você chegou, como o senhor bem citou, aí em 2017 aqui no CSA. O senhor trabalhou com diferentes treinadores, em diferentes séries e também com diferentes goleiros. Como é lidar, né, com todas essas mudanças, assim, ano a ano, né, essa construção, né, do CSA, meteórica, vamos dizer assim, né, de ascensão da 4ª divisão até a Série A? Como que é trabalhar, né, nessas mudanças constantes a todo ano, né, sempre elevando o nível? Você sabe que, pelo que a gente sabe do futebol, né, que existem várias mudanças, né, o futebol é uma coisa que se muda muito. O CSA, na verdade, ele não mudou tanto, não teve tantas mudanças assim, sabe? Da Série C até a Série A, o ano passado, eu tinha trabalhado com Ney da Mata, Flávio Araújo, Marcelo Cabo e Argel. Foram 4 treinadores até o ano passado. Então, em situações diferentes, né? Goleiros, uma situação que mudou um pouco mais foi os goleiros.
Mas cada um dentro da sua metodologia, a gente vai se adaptando ao que o treinador, vai entendendo a metodologia que o treinador gosta de trabalhar, então você acaba se adequando a cada treinador, a cada divisão que você vem passando, né? Porque nós iniciamos uma Série C. Mas o bacana do CSA é que ele manteve. O time da Série C melhorou um pouquinho para a Série B e depois Série A. Então nós conseguimos o objetivo com aquele grupo de jogadores e os treinadores, como eu te disse, mudou muito pouco. Então a gente foi, assim, esse ano que nós tivemos, na verdade é o terceiro treinador, começou o Barbieri, passou o Eduardo e agora a volta do Argel, né? Então esse ano praticamente teve mais mudanças do que todos esses outros anos. Mas foi muito bacana, até pra gente é um conhecimento maior, né? De você estar com esses treinadores e cada um tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de gerir o grupo. Então isso aí pra gente só acrescenta na nossa carreira. Você entender e graças a Deus todos que passaram aqui foram vitoriosos. Então a gente só teve a aprender com eles. E os goleiros, assim, eu fui privilegiado com os goleiros aqui, posso falar assim, porque iniciamos aqui com o Mota, com o Cajuru e com o Dalto, a Série C, sagrou-se campeão, aí fomos para o Alagoano, aí o Cajuru entrou no Alagoano, fomos campeões do Alagoano depois de um bom tempo, aí o Cajuru inicia a série B, teve a fatalidade da lesão dele. Aí veio Lucas Frigeli e Felipe Garcia para agregar. Os dois jogaram, aí terminou jogando Frigeli. Aí depois, outro ano veio João Carlos e Fabrício, junto com o Cajuru também. E aí conseguimos também o bicampeonato alagoano. E depois, infelizmente, o Cajuru veio a se lesionar, né? Teve a mesma lesão. E aí trouxe-se o Jordi. Então, assim, trabalhei com várias escolas, né? A gente estava até conversando aqui. Escola carioca, baiana, paranaense, enfim. Tive aí paulista, né? O Frigeri e o Felipe, um do Santos, outro São Caetano. Base. Hoje temos o Graça, que é base do Inter. O Thiago, base do Paraná. Então, assim, como eu disse dos treinadores, você aprende um pouquinho com cada um. Você vai só agregando esse conhecimento à sua carreira. Isso é muito bom. Perfeito. Professor, o senhor citou, né, durante a sua carreira que trabalhou em diversas outras funções, né, não só como treinador de goleiro. O que é que essas outras funções agregam no teu conhecimento e no teu trabalho hoje como treinador de goleiro? Olha, na verdade, uma coisa que não tinha muito, né? Não era hoje já é uma coisa mais comum no futebol. Os treinadores de goleiros também têm uma formação acadêmica. Entender o que ele está fazendo, entender o que ele está passando pro profissional que ele está trabalhando. Então, quando eu iniciei, que eu optei por terminar minha faculdade para depois sair e trabalhei como preparador físico, enfim, tive outras funções ali dentro do futebol, isso só me agregou, só acrescentou a questão de conhecimento que hoje eu posso estar passando para os goleiros, no caso, que eu estou trabalhando, que eu trabalhei. E eu acho isso muito válido, porque hoje em dia, esse mundo globalizado, né, todo mundo tem acesso a informações. Era diferente da época que nós jogávamos, que você confiava muito no profissional e fazia o que ele te mandava sem saber por que você estava fazendo, você só fazia. Você vai correr aqui, dá 10 voltas, você dava as 10 voltas, beleza. Ele falou, tá. E hoje não. Hoje você, para passar um trabalho para um atleta, você às vezes é questionado. Nós vamos fazer isso por quê? Nós vamos fazer um trabalho de força, vamos fazer... Então eles te questionam porque eles têm acesso a informações. Muitos, eu já trabalhei com goleiro que tinha formação, né? Ele não tinha terminado, mas ele tinha um entendimento do que ele estava fazendo. Já trabalhei com goleiro formado.
Então ele sabe, então não tem como enganar e nem querer passar alguma informação que não seja verdade. Então isso é o tempo que você vem adquirindo dentro do futebol justamente facilita esse trabalho hoje para mim. Professor Gustavo, em relação a... Esse ano é um ano bem atípico, né? Esse ano a gente está atravessando, né, retomando após o Covid, né, a pausa dos campeonatos para o Covid. A gente teve um retorno, né, somente do Campeonato Alagoano, ali com uma sequência muito grande de jogos. Queria que o senhor comentasse a respeito de como foi trabalhar com os goleiros especificamente nessa pausa, né, durante a pandemia, e nesse retorno, né, com essa sequência muito grande de jogos, né, jogos, muitas vezes no Alagoano chegou a ter 4 jogos na mesma semana, né, e agora na Série B 2 ou 3 jogos por semana. Então como lidar com isso? Então, como você mesmo disse, um ano atípico, uma coisa que nos pegou todos de surpresa, uma coisa que ninguém sabia lidar ainda com a situação. Então nós fomos de uma maneira aí tentando se adequar ao que a gente estava vivendo e estamos ainda, né? Ainda estamos aí enfrentando essa pandemia, esse Covid aí. Mas na verdade, quando liberou, né? A gente acabou um jogo, se eu não me engano, foi um jogo do Alagoano. Não, foi um jogo da Copa do Nordeste. Não sei se foi Frei Paulistano, acho que foi. E aí já logo em seguida parou tudo, liberou, vão para casa. E eu não sou daqui, sou de São Paulo. Então aquela pressa de ir embora, porque não vai fechar os aeroportos, não sei o quê, e eu falei, preciso ir embora, né? Pelo menos todo lado da minha família, porque a pandemia foi no mundo inteiro, né? Então eu falei, pelo menos eu estou ao lado da minha família. Então aquela ânsia de ir embora, vamos embora. Aí fomos para casa, esperamos. Aí liguei para os goleiros, eu tinha na época o Kaique, que era baiano, foi para Bahia. O Cajuru Paulista, de Ribeirão Preto. O Thiago, ele é paulista, mas tem residência em Curitiba. E o Bruno foi o único que optou por ficar em Maceió. Aí ele alugou, ele mora apartamento aqui, ele arrumou uma casa e foi para Maragogi. Até para ter um espaço para poder treinar. E aí a gente foi mantendo contato, depois de um tempo. No começo a gente, né, não tinha nem o que fazer, porque era muito recente, muito novo, não se sabia como ia lidar, não se sabia nem até quando ia, ou se ia voltar ou não. Então foi uma coisa muito assim, era mais o contato para saber como é que tá os familiares, como é que não tá. E logo depois que a gente teve uma confirmação que ia voltar, aí a gente começou a conversar, eles começaram a fazer os trabalhos em casa. Aí, conforme foi abrindo alguns lugares abriram antes que outros, né? Então, aí conseguiram arrumar um parque, arrumar um campo e começaram a trabalhar. Um amigo que treina goleiro, outro um personal, 2 amigos lá goleiro, também Ribeirão é uma cidade grande, Curitiba também. E começaram a trabalhar, faziam os vídeos, mandavam, analisavam os vídeos e a gente mantinha esse contato. Foi quando voltou tudo, voltou-se a treinar, aí tinha os treinos online, né? E aí a gente acompanhava, fazia monitoramento, tentava mensurar alguma coisa de trabalho de força, que é quase possível, mas fazia alguma coisa ali na videoconferência ali que fazia. E foi assim, controlando o peso, alimentação, e sempre pautando que ia voltar, que a gente estava bem, que um diferencial que a gente poderia ter é a gente voltar melhor que o nosso adversário. Então, quanto mais nós nos dedicássemos a esse período que a gente ficou parado e voltássemos melhor, seria um diferencial para nós iniciarmos os campeonatos que viriam. Que ainda nós jogamos Copa do Nordeste, o Alagoano e posteriormente o Brasileiro. Então foi dessa maneira, a gente foi conversando e foi vídeo, me passava os vídeos, eu analisava os vídeos e a gente conversava e a gente conseguiu aí chegar até o dia que nós se representamos, fizemos testes e iniciamos realmente, né? Primeiro, os goleiros tiveram uma vantagem porque foram reduzidos os grupos, né? Foram feitos grupos e os goleiros como
já é um grupo separado, então já não teve tanto problema, então nós já iniciamos o trabalho sem problema nenhum. Só mensuramos um pouco mais o trabalho de força, porque é uma coisa que eles não estavam tendo, que é a academia, peso. Isso aí eles não tiveram acesso, então a gente deu uma ênfase um pouco maior na questão de trabalho de força, até para... Sabíamos que ia ter esses jogos, essa quantidade de jogos no início, então, para até pensando em questão de lesão, né? Então foi mais ou menos dessa maneira aí que a gente conseguiu lidar nessa época difícil aí que nós passamos, né? Verdade, professor. Professor Gustavo, em relação aos goleiros, né, para mim a função que mais, eu diria que mais evoluiu no futebol nos últimos anos. Né, tanto a questão do defender, né, da qualidade dos treinamentos, também com relação a jogar com os pés, ser um diferencial a mais, né, dependendo do modelo de jogo da equipe ali, esse diferencial por saber jogar. Como que você coloca isso dentro dos seus treinamentos, né? O goleiro, por exemplo, jogar com os pés, de forma, seja ele de forma isolada, ali de forma analítica, ou isso de forma integrada, né? Junto com toda a equipe, nos grupos maiores, e quando for os treinos maiores com 11 contra 11, como que você trabalha diretamente com os goleiros essa questão do jogar com os pés? Então, hoje é o que você falou, né? Eu não tenho dúvida que a posição que mais evoluiu dentro do futebol é o goleiro, né? Todos os aspectos. E assim, veio muito da Europa, né? Os goleiros poderem ser ali como jogavam a linha um pouco mais alta, o goleiro faria aquela sobra, né? Seria o último homem, na verdade, ali, mas com uma sobra para poder receber essa bola e de repente trabalhar. E vimos que em muitos clubes, né, goleiros especialistas em sair, em trabalhar com essa bola. Os times hoje fazem um jogo apoiado, que sai trabalhando a bola, então usa-se muito o goleiro. O que a gente faz ali no CSA? Primeiro, isso vai muito do treinador. Maneira de jogar. Barbieri, vou citar esse ano, gostava muito que se jogasse. Usasse o goleiro como a superioridade ali para a gente poder trabalhar essa bola, poder rodar essa bola ali atrás, com uma margem de segurança, mas a gente fazia. Então a gente treinava individualmente com eles, só nós, e depois tinha alguns trabalhos, porque aí gera uma coisa mais próxima do jogo com os jogadores, né? Questão de pressão na bola, questão de você pensar rápido para fazer a jogada rápida. Então aí fazia com os jogadores justamente com essa pressão, exercendo essa pressão para os goleiros poderem trabalhar essa bola. Mas assim, dentro de uma margem de segurança, você entendeu? Uma coisa que a gente sempre bateu no começo aqui, no início do campeonato, que a gente inicia o campeonato no Campeonato Alagoano, é muito difícil você fazer esse jogo, você ter esse jogo de posse de bola, de fazer o goleiro jogar, devido a alguns campos aqui que não te oferecem essa condição, né? Tirando o Rei Pelé aqui, são campos que tem dificuldade para o goleiro trabalhar essa bola. Foge um pouco de uma margem de segurança, então a gente tem um pouco de receio, então a gente já pede para ele fazer um pouco mais essa bola longa, essa bola em cima normalmente a referência é sempre o atacante. Mas assim, eu acho de extrema importância hoje o goleiro moderno usar. Porque na época que a gente jogava, quando a bola recuava para o goleiro, ele pegava com a mão. Sim. Você entendeu? Então era mais fácil para ele. Até a própria mudança da regra. A regra foi te induzindo a você ter que saber jogar com os pés. Porque quando se recua uma bola para você, você tem que jogar. Antigamente você pegava a bola com a mão, acabava o problema, né? Depois você repunha a bola tranquilo. Como mudou-se a regra, então houve essa importância do goleiro hoje. Então se trabalha bastante essa questão. É o que eu te disse. Vai muito do treinador. Rogério Ceni, por exemplo, é um cara que gosta muito e ele tem um goleiro especialista em fazer esse trabalho, você entendeu? Não sei se você viu ontem o jogo do Bahia. Sim, com o Flamengo. O goleiro saiu um pouquinho da margem de segurança dele, você entendeu? Acabou gerando um problema para ele, você entendeu? Ocasionou o gol. Então, é um jogo que você tem que ter muita sabedoria para fazer.
para você não passar não passar essa sua margem de segurança para não acontecer. Porque ali você não tem aonde... Se você errar ali, é o gol. É diferente de você errar lá no ataque. Que aí você erra no ataque, tem o meio, tem os zagueiros e ainda tem o goleiro. Dá tempo de recuperar. Ali já não dá mais. Como você viu ontem, Felicidade do Antes. Um goleiro muito bom do Bahia, vem fazendo um bom campeonato, tem acompanhado bastante ele e o Douglas. Mas teve infelicidade ontem de deixar a bola passar e ele foi dar o tapa, o Pedro veio, deu o carrinho e acabou fazendo o gol. Então é importante saber ter essa margem de segurança para não acontecer isso. Professor Gustavo, a gente estava comentando sobre o goleiro, né, dentro do modelo de jogo do treinador, né, dele sair jogando. E aí a gente falava não só da parte da construção, né, do início ali da organização ofensiva, né, na primeira fase de construção, ser as prioridades numéricas, um jogador a mais ali naquele terço inicial do jogo, mas a gente comentava sobre, por exemplo, o Rogério Ceni com o Felipe Alves, né, que o treinador dá essa liberdade para o goleiro, né, e o goleiro tem a confiança para fazer, inclusive, jogadas, né, trabalhadas nesse sentido, né. Como que o senhor vê isso em relação aos seus goleiros e em relação aos goleiros como um todo, né? Essa utilização muito forte do goleiro, não só na construção, no início da jogada ali, mas em todos os momentos do jogo. Realmente, o que eu te disse, hoje o Felipe assim, hoje eu vejo um dos, para fazer esse tipo de trabalho aí que o Rogério faz, né? Um dos melhores. Ele tem muita facilidade de fazer esses passes que ele pede, de conduzir a bola, quando é pressionado, ele não toma as decisões corretas. Então eu vejo ele e se analisar, se assistir os jogos do Fortaleza, você vê que as jogadas iniciam ali. E são jogadas treinadas, trabalhadas para iniciar ali e seguir para que o time consiga sair com a bola mais dominada, ou às vezes ele faz uma bola longa. Inclusive nós jogamos agora, antes da parada, nós jogamos contra o Fortaleza e ele fazia essa bola no Tinga resbalava. Quando não fazia, ele adiantava a linha, quando nós marcávamos a linha baixa, ele adiantava e ele mesmo fazia a função de um 10 ali, de fazer o passe longo, de fazer uma diagonal. Enfim, um exímio jogador com os pés, né? Um goleiro que tem uma facilidade muito grande. Aqui a gente trabalha algumas coisas, né? Mas não é a prioridade, a gente não dá como prioridade. De repente, eu não preciso que ele faça o que o Felipe faça. De repente, a bola recuada nele, ele conseguir dar uma direção, tomar uma decisão correta, isso para mim já está até pelo modelo de jogo hoje do Argel. Tá, o Argel ainda até fala, ele brinca, né? Se o goleiro fosse bom, jogava na linha, não no gol. Mas é óbvio que circunstâncias do jogo, né? Hoje os zagueiros usam muito o recurso de voltar essa bola para o goleiro, abre, se o goleiro conseguir jogar de novo, ou senão ele faz essa bola longa, usa isso muito como recurso. Então, óbvio que a gente trabalha, todos os goleiros fazem esse trabalho para que se no jogo não tem problema, se caso, né, como vem acontecendo, dessa bola tá sempre com ele ali, sempre ele trabalhando, ele sempre um desafogo até para os zagueiros ali, de repente está marcado, recua a bola para ele, dá opção. Então a gente vem trabalhando de uma maneira normal, dentro de um parâmetro, sempre digo, de uma margem de erro, né, para a gente não ter problema. Perfeito. Professor, a gente comentava sobre as diferentes escolas, né, de goleiros, a gente comentou sobre, né, a mudança da regra que facilitou, né, ou impôs o uso dos pés pelos goleiros, a gente comentou sobre os goleiros na Europa, né, que começou ali essa utilização dos pés. E aí eu queria te perguntar, recentemente na Champions League o Neuer fez muitas defesas similares à defesa do futsal, por exemplo, do handebol, né? Como que o senhor vê a utilização dos goleiros ou do treinamento dos goleiros vindo de outra modalidade, gestos técnicos vindo de outras modalidades que podem facilitar ou auxiliar no seu trabalho com os goleiros? Uma coisa que também foi uma coisa que evoluiu. Antigamente não se tinha eles falam hoje saída em X, né? Que você consegue, dentro de um espaço, ganhar mais, como é que eu posso explicar para você? Dentro de você tira mais o espaço do atacante, né, ou de quem está com a bola,
para o gol. Isso era muito usado no futebol de salão porque o gol lá é menor. Então, quando eu joguei, por exemplo, a gente saía muito caído, você via muito gol, que o cara vinha, cavava, dava aquela cavadinha e você passava. Muito, muito. Mas isso era, na época, era muito usado, né? Não se saía como futebol de salão, porque o gol era muito grande, diferente, né? As medidas são diferentes, então você achava que não tinha a mesma eficácia. Que também foi, com o tempo, foi ver que é mais eficaz do que a saída que a gente saía ali com as mãos, né? Porque você ia com as mãos na bola. Hoje não, hoje você põe o seu corpo atrás da bola e tenta ganhar o maior espaço possível para que a bola bata em você e saia. Então, isso o Neuer faz com perfeição. E a gente vê muitos goleiros da base, que vêm da base para a gente, com uma facilidade muito grande. Já os goleiros mais antigos, mais velhos, já têm uma dificuldade imensa de fazer, porque não fizeram na base. Porque esse trabalho deve ser feito uns 15 anos para cá, eu acho. Não tem uma data precisa, mas deve ter sido. Então foi-se com o tempo vendo que era mais eficaz do que a saída com as mãos ali no chão, aquela bola rápida. Que a gente conseguia a defesa, conseguia praticar mais defesas, porque você fecha mais o espaço. Então você vê o Neuer, ele faz isso com uma perfeição, né? Ele põe mesmo o corpo na frente e sem... Porque os goleiros são muito grandes. A envergadura do goleiro hoje é muito grande. O goleiro hoje, normalmente, 1,92, 1,93, você põe mais a envergadura, dá quase 3 metros ali para você cobrir uma área. Então, isso é... Você consegue ganhar mais espaço, você dificulta mais para quem está com a bola fazer o gol, né? Então isso foi fantástico, isso foi uma evolução aí dentro do futebol. O handball usa muito isso também, porque ele faz o trabalho com a mão, então o goleiro do handball é o mais corajoso do mundo, para mim, porque ele... A precisão ainda maior com a mão, com né? a mão, e ele expõe todo o seu corpo ali para tentar diminuir a chance de fazer, do arremessador fazer o gol, na verdade, né? Então ele é muito corajoso, vai com a cara mesmo, ele abre ali e isso foi, devagarzinho, foi vendo que implantado no campo, o resultado era muito bom e está aí hoje aí, você vê que os goleiros, eles tentam dificultar ao máximo aí para que os atacantes, os jogadores, né, na verdade, de linha façam os gols, né? Então isso foi bem positivo, vejo como uma evolução muito boa. Perfeito, professor Gustavo. A gente comentava, dentre outras funções que você também já fez em futebol, a questão de analisar em alguns momentos, principalmente em relação aos goleiros, né? Pegar alguns vídeos dos goleiros, analisar. Você até comentou que na pandemia analisava também, não só, né, a questão também dos goleiros por vídeo. E aí é muito recorrente, cada vez mais, né, a junção do trabalho do analista com o treinador de goleiros, né? A gente viu, por exemplo, na final da Taça Rio, né, Fluminense-Flamengo, o treinador de goleiros do Fluminense gritando, cantando para o Muriel a jogada, né? O pênalti do Rafinha é bem emblemático, ele falando que ia ser cruzado e o Muriel pula cruzado e pega, né? Como que você vê o auxílio, né, do analista de desempenho para o treinador de goleiros? O que isso facilita no teu trabalho? Olha, hoje, tudo que você tem de tecnologia que possa ser usada ao seu favor, futebol é uma estratégia. Então, nada mais é a análise, uma estratégia que você tem. Você vai analisar o seu adversário, você vai usar a estratégia para tentar ganhar dele. Saber os pontos fracos para que a gente possa minar esses pontos fracos. Na verdade, nada mais é que isso. Então, quando eu cheguei, a gente tinha uma ferramenta que a gente usava, não tinha o analista que ficava com a gente, como hoje tem. Então eu tinha que fazer. Então eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de analisar bola parada, que são diferenciais que podem determinar o resultado da partida. É um escanteio, é uma falta lateral, frontal. Pênalti é uma coisa. E alguns batedores de média e longa distância. E uma coisa que se usa muito, os laterais que batem essa bola na área para quem, normalmente, os atacantes mais altos, resbalar essa bola para trás e
posteriormente ter uma condição maior de fazer o gol. Então isso eu analisava e eu faço o quê? Eu faço uma reunião com os goleiros antes, passo tudo isso, a gente conversa, jogador por jogador, tenta entender, trabalhar um pouquinho com a cabeça dele. É isso aqui, vamos tentar isso, vamos fazer isso, o que você acha? A gente tem uma troca de informações ali, de ideias, que eu acho assim, eu vou contar um caso aqui para você, ninguém acho que sabe, não sei se vazou na época. Em 2019, CSA e CRB final da Lagoano, foi pros pênaltis. A hora que foi pros pênaltis, eu tinha uma cola comigo, papelzinho, eu tenho um papel até hoje. E eu cheguei pro João Carlos, o João Carlos num nível de concentração absurdo, focado, concentrado. E eu falei, tipo assim, Vitor, cruzado. Fulano, chapado. E eu falava o nome e ele falava o que era. E aí, meu amigo, vamos lá. Os 2 primeiros pênaltis ele pegou, nós sagramos campeões do Lagoano. Isso me marcou muito, porque as coisas não acontecem assim, não é sorte, é trabalho. Então nós trabalhamos muito para que a gente conseguisse o nosso objetivo, e eu sempre trabalhei dessa maneira. Então a gente sempre estudou muito o adversário, eu gosto de estudar muito. Com a chegada do nosso analista, o Douglas, hoje ficou tudo mais fácil. A gente tinha um outro analista que não ficava com a gente aqui, então a gente tinha um pouco menos assim, contato, mas hoje o contato é diário e constante. Troca de informações, saber o que faz, o que não faz, porque a gente não seja surpreendido na hora do jogo. Então isso eu acho muito importante, trabalho muito em cima disso. A gente faz reuniões, tem um grupo dos goleiros, a gente passa ali para os goleiros, a gente analisa, a gente tenta dar o maior suporte para eles possível, munir eles de informação. E às vezes algum jogador que vai entrar, que a gente analisou e não está no jogo, a gente já dá uma lembrada. Alguns estádios tem o placar, dá para ele ver, a gente já tem. E outros que não tem, a gente tenta dar informação. Mas eu acho assim, todos trabalham nisso hoje. A gente tem um grupo de treinadores de goleiro, e você vê um comentando com o outro. E é o que eu te disse, o mundo hoje, com essa globalização, fica muito mais fácil você entender seu adversário. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, está muito gostoso o nosso papo aqui. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado. A gente recentemente fez um curso de treinamento de goleiros. Muita gente se inscreveu, muita gente querendo se especializar na área. Eu queria que você deixasse um recado para esses novos alunos, esses que querem ingressar nessa função de treinador de goleiros. Deixasse um recado para eles, né? E agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e participar conosco aqui do Tabelando. Pô, nem fala, conversa boa, daria para ficar aqui até amanhã conversando, né? Uma conversa boa. E falar do que a gente gosta, do que a gente faz é muito gostoso. O que eu tenho que falar, pô, goleiro é bom demais, cara. Quem tem vontade de trabalhar com goleiro, sabe, se especialize, corra atrás. Acabou aquela coisa de treinador de goleiro só saber chutar bola. Não. Hoje o treinador de goleiro, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser o analista, ele tem que ser o treinador mesmo do goleiro. Ele tem que passar o que o treinador passa para os jogadores, o treinador de goleiro passa para os seus goleiros. Hoje nós temos condições de fazer tudo isso. Então busque, estudem, importante. Acabou aquela coisa, não, o treinador de goleiro não precisa estudar, precisa. Você precisa saber o que você está passando para o seu atleta. Você precisa entender o método de trabalho que você vai passar para ele. Por que você vai passar aquilo para ele. Qual o ganho que ele vai ter? Importante sempre, no início do trabalho, ó, nós vamos fazer um trabalho para isso. Para que ele entenda o que você quer. E não é assim, se falar, treinar goleiro, cara, é coisa, para mim, é coisa maravilhosa, uma coisa que eu amo fazer. Amo. E eu sou uma pessoa que envolvo demais. Quando vai entrar no campo, parece que eu vou jogar. Frio na barriga, infelizmente, né? Não tem torcida, mas, pô, quando você entra em campo, o mais gostoso parece que você se sente jogador, né?
meio frustrado por não ter sido jogador, não ter entrado em grandes jogos assim com essa torcida maravilhosa. Fiz 2 finais aqui de Alagoano. Nossa, você entra de lágrima nos olhos. E assim, alguns jogos da Série A, cara, uma marcante, né? Nossa vitória aqui contra Corinthians, primeiro jogo meu no Maracanã, nós ganhamos do Fluminense, sabe? São coisas que arrepia até hoje. Então isso é o que move o ser treinador de goleiro. Mas busquem. Hoje tem muita informação, hoje tem muitos métodos de trabalhar, sabe? Que você pode entrar ali e buscar informações, saber. É gostoso. É como ser goleiro, é único. Sim. Sabe? É único ali, cara, bacana quem tiver aí, quem sabe um dia aí passando essa pandemia, de repente conhecer o trabalho nosso lá no CSA, acompanhar um dia de treinamento, a gente pode conversar, de repente faz pelo futebol interativo aí, que parabéns pelo trabalho que vem fazendo, pelas informações que vem passando, a oportunidade para os profissionais divulgarem os seus trabalhos, né, através do seu futebol interativo aí. Isso aí é bacana demais, essa oportunidade é muito boa. E essa troca de informação é isso que, hoje em dia, que a gente tem condição de fazer isso, não tem preço que pague. Que, né, você consegue chegar em muita gente aí e consegue, de repente, ir plantando aí um pouquinho de mais treinadores de goleiro aí. Obrigado, professor Gustavo. Eu que agradeço. Esse foi mais um Tabelando. Se você ainda não segue nosso canal, aproveita para se inscrever, aproveita para dar o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que novos vídeos como esse estarão sempre em nosso canal.